Olha, hoje a gente faz um alerta porque o câncer de pulmão ele é um dos tumores com a maior taxa de mortalidade. E no Brasil é a principal causa de morte pela doença entre homens e a segunda entre as mulheres. O Agosto Branco ele é o mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do câncer de pulmão. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é o médico oncologista Rodrigo Kraft. Seja muito bem-vindo, doutor. Importante a gente falar desse assunto, já iniciar essa semana falando sobre prevenção, né? Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Ver Mais. Boa tarde, eu que agradeço o convite para estar com vocês hoje falando a respeito de câncer de pulmão. Doutor, o que é importante a gente falar? Poxa, o índice, ele é super alto, né? Homens, mulheres são bastante acometidos por conta do câncer de pulmão. Verdade, né? Então, dois pontos principais têm que ser focados, né? Primeiro é a prevenção do câncer de pulmão. Um dos primeiros fatores que levam conhecidos, que levam a pessoa a ter uma chance maior de ter um câncer de pulmão é o tabagismo, né? E, infelizmente, muitas décadas depois, esse fator ainda segue como o principal motivo pelo qual alguém leva a desenvolver um câncer de pulmão. Então, cada vez mais tem que ser difundido e debatido a prevenção nesse sentido. Segunda situação, que eu acho que é importante a gente comentar com quem está nos ouvindo, é o diagnóstico precoce do câncer de pulmão, né? Então, existem alguns sintomas, como, por exemplo, tosse seca, eventualmente algum tosse com sangramento, perda de peso, dor torácica, né? Inapetência, que o paciente para de sentir vontade de comer. Isso aí todos são sintomas que eventualmente podem ser secundários a uma neoplasia de pulmão, e o paciente sentindo qualquer coisa dessa natureza deve procurar o médico o quanto antes, porque via de regra, sempre que tratado mais cedo, as chances de sucesso no tratamento de um tumor são maiores. Doutor, e quando a gente fala em tabagismo, eu vou lhe perguntar, porque a moda do narguilé, como eu não sou usuária, eu não sei nem pronunciar, tá muito forte, principalmente entre os jovens, né? E quando a gente fala em tabagismo, parece que a gente está falando só do cigarro, mas existem aí cigarros eletrônicos, né? E todas essas outras formas. Também existe essa possibilidade? Também são nocivos à saúde? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Incluso a carga tabágica, por assim dizer, de um narguilé, ela é muitas vezes o que a gente tem com o cigarro por conta da ausência de filtro, na maioria das vezes. Então, enfim, né? Se a pessoa quiser fazer uso de determinada substância, vai saber que está assumindo o risco de desenvolver uma neoplasia de pulmão secundária a esse hábito também, tá? Então, assim, não é seguro e não existem níveis seguros para o consumo dessa substância. E aí, fora, né, não ter o tabagismo na sua vida, também aqueles outros cuidados que a gente já sabe, a alimentação e o exercício físico. Exercício físico, alimentação, né, tentar se abster do álcool o máximo possível. Até 6% dos tumores humanos estão relacionados ao uso do álcool. Então, se a gente puder se abster o máximo possível, certamente vamos estar diminuindo a probabilidade de se desenvolver uma neoplasia ao longo da vida. Tá aí, então, né? Fica o nosso recado, cuidar da saúde e ao menor tipo de sintoma procurar um médico. Exatamente. Assim que o paciente tiver qualquer sintoma desses que a gente comentou, sempre tem que procurar um médico, né? Lembrando que a maior parte das vezes não é câncer de pulmão, tá? Mas sempre tem que ligar um sinal de alerta para que a gente possa fazer o diagnóstico mais cedo, mais precoce possível. Tá legal. Ficar atento, então, à nossa saúde. Doutor, muito obrigado Exato. pela sua disponibilidade de estar conosco aqui nessa segunda-feira. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos. Boa semana, boa tarde.